Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Sejam muito bem-vindos, citricultores e citricultoras. Eu sou Jaime Dias, coordenador de campo da Fundação Solidariedade. Quando o assunto é contratação de trabalhadores terceirizados, muitos produtores têm dúvidas sobre como proceder. Por isso, no Tira Dúvidas de hoje, trouxemos a Andréia Oliveira, que é advogada especialista em direito trabalhista rural, que vai responder a algumas perguntas acerca desse tema. Andréia, muito obrigado pela sua participação. A minha primeira pergunta é: para contratar um trabalhador por um período determinado, o produtor precisa assinar a carteira de trabalho? Oi, Jaime, muito obrigada pelo convite. Um prazer bater esse papo com você e esclarecer essas dúvidas. Vamos lá, respondendo a tua primeira pergunta. Importante a gente distinguir quando existe o vínculo de emprego e quando não existe, tá? Para ficar caracterizado o vínculo de emprego, tem alguns requisitos: subordinação, pagamento de remuneração, aquele trabalho que não é eventual, obediência às regras, dentre outros. Se a gente fala, então, de uma relação empregatícia com vínculo de emprego, se faz necessária a assinatura de carteira de trabalho, tá? Se a gente fala de uma relação de trabalho que não tem vínculo de emprego, como, por exemplo, a prestação de serviço, onde acontece um trabalho que não tem subordinação, e aí a reforma trabalhista ela trouxe essa possibilidade, então não há necessidade de assinatura de carteira de trabalho, mas precisa ficar muito claro essas condições dessa situação. Agora, existe um modelo, uma possibilidade de você contratar empregado com vínculo de emprego, e aí é o único que eu me recordo agora, e me parece que sim, é o único que é possível fazer essa contratação sem assinatura de carteira de trabalho. A gente está falando de uma possibilidade de contratação por pequeno prazo que tá previsto na Lei 5889 de 73, que é a Lei do Trabalho Rural. Está lá no artigo 14A. O produtor rural, pessoa física, poderá realizar a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividade de natureza temporária, mas tem alguns requisitos que precisam ser obedecidos. Um desses requisitos é a inclusão desse trabalhador na GFIP, mas a lei dá a possibilidade de fazer a contratação mediante anotação na carteira de trabalho ou mediante contrato escrito em duas vias, uma para cada parte, onde conste no mínimo algumas outras situações. Andréia, quais os riscos corre um produtor ao não formalizar a relação de trabalho com um funcionário terceirizado? A terceirização está prevista pela Lei 13.429 de 2017. A terceirização ela foi criada para trabalho temporário, tá? Para uma relação de emprego temporária, em que o empregador ele não tem essa mão de obra e aí ele busca no mercado essa mão de obra através de uma empresa regular, uma empresa que tem CNPJ, uma empresa que tem no seu contrato social, no objeto do seu contrato social, essa possibilidade de contratação. E esse empregador, esse tomador de serviço, ele se responsabiliza subsidiariamente caso a empresa contratada não cumpra com as suas obrigações trabalhistas e de saúde e de segurança do trabalho. Então é de suma importância, é muito importante que esse tomador de serviço, que esse empregador, ele só contrate empresas terceirizadas idôneas, empresas terceirizadas que tenham aí condição financeira para cumprir com as suas obrigações, porque se ela não cumprir, quem vai ter que cumprir é ele, o empregador. E quais outras modalidades de contratação são previstas para o trabalho rural? A gente tem, então, como regra, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Previsto lá na CLT. Eu geralmente aconselho que quando você vai fazer um contrato por prazo indeterminado, se você tem essa ideia de contratar aquele trabalhador para ele ficar fixo no seu negócio, primeiro faça o contrato por prazo, o contrato de experiência antes, tá? Que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Depois a gente tem a possibilidade do contrato por prazo determinado, que ele dura aí no máximo 2 anos,
e ele é para uma relação de trabalho, e aí eu estou falando de vínculo de emprego, tá? Que tem carteira assinada. E aí esse contrato ele é para uma relação de trabalho que não é duradoura. A gente tem uma outra possibilidade específica para o trabalho rural, que é o safrista, o contrato de safra, previsto lá na Lei 5889 de 73, a Lei do Trabalho Rural. E aí tem um contrato por pequeno prazo, né? Como eu disse já para vocês, que também está previsto na Lei 5889 de 73. Todas essas possibilidades, tirando do pequeno prazo, precisa de assinar carteira, tá? Ou de safra, enquanto durar a safra, é a duração daquele contrato de safra, tá? O prazo dele é de acordo com o período de safra. As outras possibilidades que a gente tem, que veio com a reforma trabalhista, a gente tem um contrato de prestação de serviço intermitente, que é uma modalidade nova, mas ela ainda é um pouco conflituosa, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado para usá-la. A gente tem um contrato de autônomo, que nada mais é do que o contrato de prestação de serviço previsto lá no Código Civil. É uma modalidade completamente usual dentro da esfera trabalhista rural, tá? É super possível de ser usada, mas precisa também obedecer os requisitos. A gente tem um contrato de terceirizados, né? Que eu também já disse para vocês. E algumas outras modalidades específicas, mas as mais usuais dentro do contexto trabalhista rural são esses que eu disse para vocês, tá? Espero ter ajudado, estou à disposição. Muitíssimo obrigada pelo convite. Andréia, muito obrigado pela sua contribuição. Se você que está nos ouvindo se interessou por esse assunto, o Projeto Fruto Resiliente disponibiliza diversos materiais no citrusconecta.org/fruto resiliente sobre esse tema. Lá você pode assistir a vídeos, acessar materiais e outros episódios do Tira Dúvidas. No site há inclusive um link direto para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos informações exclusivas. Participe! Obrigado e até a próxima! Tira Dúvidas. Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedade.